Eu não diria que é muito difícil saber o que se passa na cabeça de uma pessoa. Eu diria que é impossível saber o que se passa na cabeça de uma pessoa. Lá por 2005, tinha uma série na TV americana, que foi exibida aqui no Brasil por alguns canais a cabo, numa época que isso ainda existia, que se chamava Boston Legal. Eu não tenho certeza sobre o título em português. Era com William Shatner, aquele do Star Trek, e era com James Spader, que fez grandes e ótimos filmes. Eles eram dois advogados. A série era muito séria, porém com um tom de deboche. Em um episódio, o James Spader defendia um racista. E ele dizia o seguinte: ninguém pode ser processado por ser racista. Mas a pessoa pode ser processada por agir como racista. A pessoa pode ser processada por espalhar o racismo. Ser racista pode estar contido na cabeça da pessoa. E talvez, por N motivos, ela não consiga evitar isso. Só que, quando ela espalha, quando ela age como um racista, a coisa toma outro patamar. A coisa passa a ser ilegal. No final das contas, ele absolveu o cliente dele, que era um racista, mas que não propagava o racismo. Apenas se ficou sabendo que ele era um racista. E eu concordei muito com aquele argumento, porque de fato as pessoas acabam por pensar A, B ou C de outras pessoas por N motivos. Agora, quando você coloca em prática determinadas coisas, aí é que é o problema. Eu estou falando tudo isso para comentar sobre o discurso do deputado Ottoni de Paula. Eu não sei o que se passa na cabeça do Ottoni de Paula. Eu não sei se ele mudou, se de fato ele se redimiu. O Ottoni de Paula é um pastor, como a gente sabe. E ele fez um discurso muito interessante, e eu queria que você ouvisse porque ele é rapidinho, e eu acho que esse discurso que ele fez dá uma certa esperança pra gente. E eu já vou fazer a conexão sobre o discurso do Ottoni e dessa série que eu tô falando agora. Eu decidi andar sozinho que mal acompanhado. Eu não quero andar mais com os extremos. E não quero mais ser visto como um extremista. Por isso eu respeito os meus colegas bolsonaristas e outros colegas de outro espectro ideológico. Mas não me servem mais como companhia de caminhada. Decidi não porque me tornei contra o presidente Bolsonaro, por quem eu oro todos os dias. Eu decidi porque eu me tornei contra o velho Ottoni. Um dia eu ocupei esta mesma tribuna, nesse mesmo lugar, nesse mesmo microfone, e depois de Lula dizer aos seus sindicalistas que eles deveriam procurar os deputados, a esposa, os filhos, pará-los na rua, eu ameacei dizendo que se algum dos asseclas de Lula, ou até mesmo Lula, procurasse minha esposa ou meus filhos, ou fosse em minha casa, eu iria recebê-los a bala, a tiro. Eu nunca tive arma, eu nunca dei um tiro na minha vida. Quando eu vi aquele vídeo depois, eu me senti envergonhado. Envergonhado porque eu estava mais parecido com Bolsonaro do que com o meu Cristo. Envergonhado porque eu não estava parecendo ali um pastor. Eu estava parecendo um louco que acha que tudo se resolve na bala e no tiro. Ao invés de ficar ao lado da justiça, eu preguei que bandido tem que morrer mesmo. Ao invés de denunciar o pecado do racismo, eu preferi dizer que racismo não existe na minha nação. Ao invés de ser a favor da equidade, eu resolvi ser a favor da tal meritocracia, como se o filho do pobre pudesse concorrer com o filho do rico igualmente. Como se o filho da favela, só pelos seus esforços, pudesse concorrer com o filho do asfalto. Eu me arrependo e digo isso publicamente. Me arrependo de ter dito que o meu Cristo era de direita. Me arrependo de ter colocado o meu Cristo dentro de uma caixinha ideológica quando ele nunca foi de esquerda ou de direita. Só mais 30 segundos, senhor presidente. Me arrependo quando gritei mito no lugar onde eu só deveria cultuar ao senhor. Mas a culpa nunca foi de ninguém. A culpa nunca foi de Bolsonaro. A culpa foi minha mesmo. Por isso eu resolvi me levantar nesta nação e tentar alertar os meus irmãos que ainda estão no mesmo lugar que um dia eu já estive. Foi muito difícil ver o Ottoni, eu que tenho evangélicos na família,
Foi muito triste ver o Ottoni se comportando como o que ele mesmo disse no discurso. Ele se comportando como Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele tinha todo o direito do mundo de ser racista. Mas ele nunca teve o direito de se comportar como um, de desprezar pessoas por qualquer coisa que elas pensem, por qualquer coisa que elas sejam, pela cor, pelo sexo, pela, eu não sei como é que se chama, a orientação sexual, ou qualquer que seja o equivalente. Eu confesso para vocês que eu não sou muito familiarizado com essas novas palavras. Eu sou da velha guarda, assim como a maioria provavelmente que me assiste. Veja, eu não sei dizer LGBTQI, eu não sei essa sigla, eu não sei, simplesmente isso. E eu confesso que eu já tentei saber. Na minha cabeça, às vezes eu penso assim, pô, não era mais fácil dizer não hétero? Mas aí um dia alguém me explicou que não era suficiente para dizer o que significava a sigla. Eu confesso para vocês que eu desisti de entender a sigla porque parece que a cada X anos ela aumenta uma letra. E eu não sei. Então, eu me lembro que em dado momento me disseram o seguinte, nós todos somos machistas, eu da velha guarda, muitos que são como eu, nós somos machistas em desconstrução. Eu já fiz diversas coisas como machista, mas eu não me considero um machista. Eu fiz por N motivos. Eu fiz porque estava errado, eu fiz porque eu aprendi daquele jeito. Eu não sou perfeito, mas eu tenho a vontade de mudar. Aquele cara que lá na série dizia, sim, eu não gostava de negros, eu não gosto, mas eu não gosto porque foi assim que eu aprendi. Mas eu nunca destratei um negro, eu nunca agi diferente, eu nunca agi como um racista. Eu, eventualmente, posso ter agido como um machista, posso ter agido como um homofóbico, às vezes posso ter agido até como um racista. Mas com certeza, nunca foi uma coisa intencional. E sempre que eu percebi, eu tentei consertar. Porque eu não sou perfeito. E eu sei que cada uma das pessoas que está assistindo o que eu estou dizendo vai se lembrar em algum momento de alguma coisa que fez errado. Porque veja, para mim é muito fácil. Eu estou aqui numa boa, branco, classe média. Que tipo de perrengue eu passei? Muito pouco. Mas eu tive a sorte de verdade, de trabalhar em lugares, conhecer pessoas, estar no meio de coisas e situações que me ensinaram muito. Então é bem legal quando a gente escuta, por exemplo, esse discurso do Ottoni de Paula, que eu acho que é extremamente instrutivo. Eu não tenho como saber se ele está fazendo isso meramente por uma sobrevivência política. Eu já falei em diversos vídeos que tem uma parte do pessoal que migrou para a extrema-direita, que era da direita e migrou para a extrema-direita, e que agora, com a derrocada efetiva do Bolsonaro, está ficando ali meio... Muitos não mudaram de lado ainda. Então, eu diria assim, é muito mais perigoso para o Ottoni de Paula, politicamente falando, mudar de lado agora, e ele certamente sabe disso, era muito mais confortável ficar. Todas as pessoas que mudaram foram consideradas traidoras. Ele sabe disso. Então eu dou o benefício da dúvida, porque ele sabe disso. Ele sabe que ele vai pagar o preço. Não sei o que fez ele mudar. Eu espero que tenha sido, de fato, a boa intenção. Porque, como eu falei, é muito difícil para mim, eu que tenho evangélicos na família, ver que parte da comunidade evangélica se tornou aquilo que o Ottoni de Paula também tinha virado. E o Cristo que eu aprendi a respeitar e a crer, porque muita gente não sabe e às vezes nem acredita, mas eu sou cristão. Mas você sabe o que eu já fui obrigado a ouvir? Que eu me digo cristão, mas eu vou para o inferno. Eu. Sabe por quê? Porque eu não vou na igreja. Isso que eu estou te falando não é um papo sobre religião. É um papo sobre redenção. Quer dizer que então tudo se define em palavras? Tudo se define na caixinha que o Ottoni de Paula falou? Será que as pessoas precisam estar nessa caixinha mesmo? Será que quando, se é que isso vai acontecer, de fato a comunidade evangélica, cristã de verdade, vai se dar conta que ela foi capturada, sequestrada por um falso Messias que faz tudo o que Cristo falou que não era para fazer? Isso que eu estou falando não é um papo religioso. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um criminoso que se apropriou da fraqueza de muitas pessoas, porque nem todos os evangélicos são desse jeito,
ele se apropriou da fraqueza de tantas pessoas para se locupletar. Só que agora o reinado dele, pessoa, dele, acabou. E aos poucos, todos aqueles que estavam do lado dele, especialmente a família, aos poucos eles vão desintegrando. O bolsonarismo não acabou. A extrema-direita não acabou. Mas Bolsonaro acabou. A família Bolsonaro acabou. Pode escrever isso. Politicamente, ela acabou. Porque agora, como eu disse num outro vídeo que publiquei ontem, as hienas tomaram conta do cenário. Estão comendo vivo Bolsonaro e os seus filhos. Todo mundo disputando um pedaço daquele cadáver putrefato para dizer: eu sou o legítimo sucessor. Só que aí haverá tantos que a coisa vai se diluindo. Essa é uma ótima notícia. Eu rendo aqui as minhas homenagens sinceras ao Otônio de Paula. Eu não tenho a menor ideia se ele está falando a verdade. Eu espero que esteja. Mas se estiver, eu quero, Otônio, que você saiba que eu respeito as pessoas que, mesmo sabendo que remar contra a maré será terrível, elas aceitam o risco, só para fazer o que é certo. Ora, se o Otônio de Paula estiver fazendo o que está fazendo meramente para conseguir uma coisa lá na frente, eu vou dizer que é uma pena. Mas seja como for, isso provavelmente vai deixar um legado. Provavelmente vai deixar algumas pessoas melhores. Possivelmente os crentes da igreja dele vão entender que, puxa vida, talvez ele esteja certo. E essas pessoas mudem. Talvez o Otônio esteja fazendo por um benefício diferente, alguma outra coisa escondida. Mas talvez as pessoas que recebam aquelas palavras modifiquem o seu pensamento porque acham que está certo. Até porque estarão acreditando no Otônio. E se elas já acreditaram naquele velho Otônio que pregava o mal travestido de bem, ora, talvez elas passem a acreditar agora no novo Otônio,